Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o último capítulo de O Primeiro Livro dos Macabeus, capítulo 16. Vamos ver então como é que essa história termina. Os filhos de Simão derrotam Sendebeu. João, filho de Simão, foi de Gezer para Jerusalém e contou ao pai o que Sendebeu tinha feito. Mais tarde, Simão chamou os seus dois filhos mais velhos, Judas e João, e lhes disse: Eu, os meus irmãos e os meus parentes temos lutado contra os inimigos de Israel desde a nossa mocidade até hoje. Nós nos esforçamos e muitas vezes conseguimos salvar o povo de Israel. Agora eu estou velho, mas graças a Deus vocês ainda são moços. Portanto, tomem o meu lugar e o do meu irmão e saiam para lutar pelo nosso povo, e que a ajuda que vem do céu esteja com vocês. Aí João escolheu no país 20.000 soldados de infantaria e de cavalaria. Eles saíram para lutar contra Sendebeu e passaram a noite em Modim. No dia seguinte, bem cedo, eles se levantaram e começaram a marchar pela planície. Aí viram um enorme exército de infantaria e cavalaria que vinha avançando para atacá-los. E havia um riacho entre os dois exércitos. João e o seu exército tomaram posição de frente para o inimigo. Quando João viu que os seus soldados estavam com medo de atravessar o riacho, ele atravessou primeiro. Vendo isso, os seus soldados foram atrás dele. João dividiu o exército, colocando os soldados de cavalaria no meio dos soldados de infantaria. Ele fez isso porque os soldados de cavalaria do inimigo eram muitos. Tocaram as cornetas para atacar, e Sendebeu e o seu exército foram derrotados. E muitos dos seus soldados foram mortos. Os outros fugiram para a fortaleza de Cedron, cidade que Sendebeu tinha reconstruído. Outros fugiram também para as torres de vigia que ficavam nos campos de Asdod. João pôs fogo na cidade de Asdod e 2.000 soldados inimigos morreram. Ele voltou são e salvo para a Judéia. Simão é traído e morto. Ptolomeu, filho de Abubos, tinha sido nomeado chefe militar da planície de Jericó. E ele era riquíssimo porque era genro do grande sacerdote Simão. Cheio de orgulho, ele resolveu apossar-se do país. Por isso, fez planos para trair e assassinar o grande sacerdote Simão e os seus filhos. Acontece que Simão estava visitando as cidades da Judéia a fim de providenciar o que elas precisavam. No mês 11, o mês de Sebate, no ano 177 da era grega, Simão e os seus filhos Matatias e Judas chegaram à cidade de Jericó. Foram recebidos traiçoeiramente por Ptolomeu, filho de Abubos, na pequena fortaleza de Doque, a qual ele mesmo tinha construído. E Ptolomeu lhes ofereceu um belo banquete. Mas ele tinha alguns soldados escondidos ali dentro. E quando Simão e seus filhos já estavam bêbados, Ptolomeu e seus soldados pegaram as suas armas, entraram correndo no salão de banquetes e mataram Simão e os seus 2 filhos e alguns dos seus servidores. Assim ele cometeu um crime de traição e pagou o bem com o mal. Aí Ptolomeu escreveu um relatório de tudo isso e enviou ao rei Antíoco VII, pedindo que ele mandasse tropas para o ajudarem e também que lhe entregasse as cidades e o país. Ele escreveu cartas aos comandantes do exército, convidando-os a se encontrarem com ele, prometendo dar-lhes prata, ouro e outros presentes. Enviou alguns soldados a Gezer para matarem João. Deu ordens a outros para conquistarem Jerusalém e o monte do templo. Mas alguém foi depressa a Gezer, chegando lá antes dos soldados de Ptolomeu, e contou a João que o seu pai e os seus irmãos tinham sido mortos, e que Ptolomeu tinha enviado soldados para matá-lo. João ficou horrorizado com a notícia. Prendeu os homens que tinham vindo para assassiná-lo e os matou. Ele sabia que estavam querendo matá-lo. Todas as outras coisas que João fez, desde o dia em que ficou no lugar de seu pai, as guerras em que lutou e os seus atos de coragem, a reconstrução das muralhas e as outras coisas que ele fez, tudo isso está escrito na história do tempo em que ele serviu como grande sacerdote. Esse foi então o último capítulo de O Primeiro Livro dos Macabeus. E aqui encerramos a história dos filhos de Matatias Macabeus, com a morte de Simão, que foi traído por Ptolomeu, filho de Abubos. Mas João, o seu filho, continuou a história de liderança daquele povo àquela época. Bem, espero que tenham gostado dessa história, especialmente aí da história dos Macabeus. E de fato é uma história interessante, porque mostra que nessa época os judeus avançavam, como guerreiros para defender
a sua terra, né, para defender o templo sagrado de Jerusalém. Era isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Um forte abraço e até mais. Tchau.